Mulheres posicionadas em Cristo, para mais uma pedalada. Vamos falar um pouquinho. Já falei para vocês que eu sou terapeuta também, né? Psicanalista, eu tenho uma pós em neurociências, ainda vou estudar mais, estou fazendo atualmente um outro curso, porque eu realmente amo Romanos 12:2, que fala sobre a renovação da mente. Claro que a renovação da mente é feito com base na palavra, né? Quando ele fala, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, é necessário que nós renovemos. Mas o que eu quero abordar com vocês hoje aqui é algo muito delicado, que como lá, quando eu ouço, né, nós temos uma ética, nós não vamos contar aquilo que a gente ouve das pessoas, mas às vezes eu pergunto, um paciente ele acaba se tornando um irmão Cristo, ou é um irmão Cristo, sem citar nomes, para que seja de experiência, de testemunho, para ajudar outras vidas. E aí eu trago, vou dar o nome de Marta, essa paciente. A minha paciente Marta, ela idolatrava a promessa dela, a promessa que ela tinha em Deus. E qual era a promessa dela? De um companheiro segundo o coração de Deus. Chamava até ele de escolhido, né? E olha, vou dizer uma coisa pra vocês, foi muito difícil pra ela. Por quê? O inimigo, ele estuda todos os pontos da nossa vida para nos derrubar, né? A gente tem lá no livro de Jó, me perguntou, onde você vem, Satanás? De rodear a terra, e observei teu servo Jó. E ele observa os filhos de Deus. E ele observando a Marta, ele viu quanto ela desejava a realização dessa promessa, como qualquer ser humano deseja realmente, né? Mas ele procura em nós as nossas deficiências, aquelas áreas que nós não crescemos ainda emocionalmente, porque é aí ele vai jogar o veneninho dele. E ela era uma mulher carente. A paternidade na vida dela tinha falhado muito. Aliás, não só a paternidade, mas a maternidade também. Ela era muito frágil. Apesar de ser uma mulher temente a Deus, ser uma mulher que amava a Deus, que queria conhecer e fazer a vontade de Deus, mas ainda assim ela foi enredada por caminhos tão complicados, sabe? Para mim mesma foi surpreendente ajudá-la. Tive muito que aprender para ajudar essa filha de Deus. E por ela, de certa forma, mesmo sem querer, sem perceber, idolatrar a promessa. Porque ela queria muito, era uma dor muito grande. E por conta disso, eles conseguiram, né, jogar aí um gancho, vamos dizer, no emocional dela, no coração dela, e usar até pessoas na vida dela, pessoas que ela confiava, pessoas que ela tinha um coração bom, que ela tinha de querer ajudar as pessoas, sabe? E aí o inimigo pegou aquelas pessoas, né, e fez essas pessoas, de certa forma, como influenciadoras na vida dela, como pessoas que ela confiava. Não que ela não confiasse em Deus, mas devido à fragilidade dela, à imaturidade. E aí o que aquelas pessoas falavam para ela, pediam, ela acreditava, e ela servia, e ela amava, ela se doava, e ela passou muitos anos da vida dela enredada por determinados enganos, por conta de acreditar que aquelas pessoas eram o canal para o cumprimento da promessa dela, né? E olha que ela, pelo que ela me contou, Deus sinalizou várias vezes, em vários momentos, que isso estava acontecendo. Mas ela estava tão envolta, a mente dela estava tão, sabe, ela já tinha sofrido tanto por conta dessa solidão, desses enganos. Não foi só um engano, que ela não conseguia ver. E sabe o que eu me dei conta? Eu perguntava para o pai, como o senhor deixou essa serva por tantos anos
viver determinadas coisas. E ele falou pra mim, quando você tem um fruto, né? Se você tirar ele ali daquele lugar, ele não vai amadurecer, ele vai apodrecer. Ele tem que passar por todo um processo. E tem alguns frutos que levam muito tempo. São frutos raros, ainda falou pra mim, são frutos raros. E a Marta era um desses frutos raros. E se ele tirasse, tipo assim, a máscara, né? Como um fruto que é arrancado fora do tempo, ela não ia conseguir. E aí ele permitiu, mas ela saiu do processo. Claro que ela foi ajudada, não conseguiria sem ajuda. Bem amadurecida, bem sofrida. Não teve como não ter sofrimento, mas vitoriosa, né? Ela ainda está na caminhada, ainda está na busca, galgando aí, sabe? Os caminhos que precisam ser galgados até para o cumprimento da promessa, né? Mas ela não idolatra mais esse desejo. Ela não se dava conta de que ela amava mais esse sonho de ter um companheiro, né? Por conta das, vamos dizer, das sequelas daquela educação que ela teve, aquela educação complicada, sabe, aquele desamor, aquela falta de identidade, né? De quem que ela era filha de Deus que amava, ela não conseguia. Esse amor de Deus, ela ouvia, mas ele não descia no intelecto. Ele só ficava no intelecto. Ela não conseguia tomar posse. E foi muito difícil. Mas enfim, eis aí, amadas, o perigo de idolatrarmos, né, uma promessa. Por quê? É uma área das nossas vidas. Isso é preciso que se compreenda. Uma área das nossas vidas que o inimigo ele nos estuda, tá? Não tô aqui idolatrando o inimigo não, tá? De jeito nenhum. Só que nós não podemos ignorar a astúcia deles, tá? E nós não o vemos. Porque a palavra fala, vigia e ora. Fala ora e vigia, fala vigia e ora. E o que nós temos que vigiar? Os maiores ataques, amados, eles não vêm de fora, de longe, não. A flor ali, comecei a rapidinho, olha ali, também. Levantou a orelha pra mim. Sabe, eles não vêm de fora, não. Eles vêm de dentro. E quando eles vêm de fora, se nós estando por dentro, fortalecidos, nós conseguimos identificar, nós conseguimos nos defender. Mas quando nós estamos fragilizados, nós estamos imaturos para determinadas coisas, eles fazem a festa, né? Mas nada é perdido. E a grande garantia da nossa vitória é mesmo na nossa maturidade, na nossa fragilidade, nos nossos enganos, nos nossos equívocos, nós continuarmos buscando a Deus, sendo sinceros nesse desejo de servi-lo, de amá-lo. Amá-lo é obedecer, nos submeter, querer conhecer, ter um relacionamento com Ele constante, ininterrupto, sem abrir concessões, sabe? Mas enfim, mas para vocês verem como o coração humano enganoso é. Quem poderá curá-lo? Quem poderá sará-lo? Somente Deus. Então nós precisamos realmente, sabe, olhar para as nossas vidas e nos perguntarmos, analisarmos, pedir que Deus nos mostre. Deus, o que eu tanto quero na minha vida que é capaz do inimigo entrar nisso aí, de me desviar e me levar a sofrimento, e eu perder parte da percepção das coisas, ficar enveredado em algum engano,
primeiro que ia dar a ela o que o amor que ela mais precisava era de Deus. Que ela, tendo o amor de Deus, reconhecendo esse amor, ela não ficaria tão carente, tão suscetível, tão frágil ao engano, receber qualquer migalha, atrair relacionamentos doentios. Ela acabou tendo um padrão de relacionamentos repetitivos, improdutivos, abusadores, pelo fato dessa carência dela, dessa dor, né? Mas ela conseguiu mais, porque ainda que o corpo envelheça, que a idade venha, a palavra fala, se nós perseverarmos, nós seremos salvos. E com certeza ela foi salva de si mesma dessas situações, mas muitos anos na vida dela foi em torno desse desejo, desse cumprimento, dessa promessa, e ela não media esforço, sabe? Mas o mais incrível, como eu já falei, mas eu vou repetir mais uma vez, era a sinceridade dela de querer, sabe, andar nos caminhos de Deus, agradar a Deus e achar que estava realmente, sabe? Quando ela se deu conta, ela tomou um susto muito grande. E um dos piores desafios que ela enfrentou foi o auto-perdão, ela se perdoar. Porque ela se sentiu, tipo assim, ela usava muita palavra idiota. Eu fui uma idiota. Como? Mas ela encontrou respostas em Deus. Para quê de Deus ter permitido, né? Mediante a tudo isso, ela querer ser sincera. Então, fica isso aí como um exemplo, sabe? Como um ensino que a nossa alma nos trai muitas vezes. A nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas dores, sabe? E só ela e Deus para poderem mensurar, medir, né? O tamanho que teve esses traumas dela com relação à família, sabe? A rejeição, né? O pai tinha problemas, teve problemas também, foi abandonado pela família, aí casou com a mãe também, que era filha da família de alcoólico. Problema, a pessoa não usa, mas ela carrega um comportamento, sabe? A doença não é contagiosa, mas ela é contagiante e acaba se adquirindo um comportamento da mesma pessoa que usa uma substância, porque se convive diariamente num lar conturbado, inseguro, sabe? Desequilibrado, e aí adquire-se comportamentos, né, disfuncionais, não vão funcionar, vão trazer problemas. Qual a promessa que você está pedindo tanto a Deus, que você quer, que você sabe? Essa promessa, ela não pode ser maior, ela não pode ditar as nossas escolhas, as nossas renúncias, a nossa devoção, mais do que o nosso relacionamento com Deus. E como eu disse, nós não nos damos conta, como ela não se dava conta, e era muito sincera, ela não se dava conta do que ela estava fazendo, sabe? É isso aí que é terrível, são os sentimentos, né? Porque o que pegava? Ela tinha sentido muita rejeição, né? Esse abandono paternal, essa mãe que já era adoecida também. E nós nascemos, Deus nos fez uma natureza, passando aqui em frente o genipapo, tá vendo se tem algum ali caído, para sermos amados, para sermos acolhidos, sabe? A família é um ninho, e quando esse ninho falha, quando esse ninho está deficiente, é muito triste, né? Hoje eu ainda vi um vídeo de uma menininha, né, fazendo, acho que taekwondo, e o professor falando para ela, pequenininha, ela tadinha, talvez uns 8, 9 anos, e o pai, a mãe criou sozinha, e o professor falando para ela, se eu fosse seu pai, eu ia dizer para você, minha princesa, eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para admirar os seus esforços, para aplaudir você, dizer para você o quão especial você é,
defender você de tudo e de todos. E ela chorava, sabe? E ela chorava. Porque é isso que uma mulher, um menino também precisa. De coisas semelhantes, de proteção, de segurança, né? E quando isso não vem, o nosso corpo cresce, mas a nossa alma fica sequelada. Ainda bem que Jesus morreu por nós e Ele nos dá a condição de nós sermos resgatados. Ele é o único capaz de nos curar, sabe? Ele é o único. Eu me lembro que uma vez, né, num atendimento, acho que foi um homem, né? E aí, o que havia acontecido com ele? Vou colocar o nome dele de João. Ele não conseguia abandonar o alcoolismo, o vício pelo álcool. E eu fui ouvir a história dele, né? Pra ver aonde que ele estava travado. Onde que ele estava ali. E ele tinha encontrado a mãe, que se suicidou. Pendurada. Muito chocante, né? Eu falei, meu Deus, tá aí a dor dele. Como que eu vou ajudar esse homem? Meu Espírito Santo me ajuda. Por mais que você estude técnicas de desbloqueio e tudo, olha, o meu maior orientador, as minhas melhores soluções, diretrizes, vem do Espírito Santo. Não tem ser humano. E aí eu voltei lá na cena com ele. Eu fiz um relacionamento com ele. Nada de usar, nada disso não, tá, Márcio? Não que eu seja tô criticando aqui, nada disso não. Sabe? Quem sou eu pra julgar? Eu sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Mas eu não posso falar da última palavra no tratamento, no jeito das pessoas trabalharem não, tá? E aí eu levei ele, né, até a cena. Mas agora ele não foi sozinho. Ele foi na idade que ele estava, quando criança, quando isso aconteceu, e sendo homem adulto, e Jesus junto, e um anjo para ajudar. E nós chegamos na cena, tiramos a mãezinha dele dali, sabe? Ele conversou com ela, pôde conversar com ela, dizer para ela, né? Mas falar para ela, né? Ela estava morta. Que ele sentia vontade, que ele não verbalizou na época. Ali seria o adulto verbalizando, mas a criança estava ali sendo curada. E com a ajuda de Jesus, tirá-la da forca e o anjo levá-la até o céu. Olha, isso deve ter 10 anos. Essa pessoa está curada. Pôde resgatar o filho, que já estava entrando também para o alcoolismo. Sabe? Eu fiquei tão preocupada que no dia seguinte, né, tive contato para saber se a pessoa estava bem. Porque era algo que estava sendo direcionado para Deus. Mas é como um paciente que passou por uma cirurgia. Não é diferente. É uma cirurgia da alma. O bisturi espiritual entrou ali. E eu fui instrumento, né, para usar esse bisturi com aquela pessoa. Então são dores na alma que nos levam ao desgoverno da nossa mente, a perturbação, a dor emocional é tão grande que nos levam por esses caminhos tão terríveis, sabe? Porque ele usava uma substância, né, o álcool no caso, para ele anestesiar essas memórias, essas dores. E a partir do momento que Jesus entrou ali e operou a cura, ele foi liberto. Glória a Deus. Então, amados, mais uma vez, vocês sempre vão me ver falando em alma, em resgate, porque esse é o meu chamado, né? Vai ter tempos também que eu vou contar um tanto das minhas histórias para vocês, tá? Mas eu tenho a permissão, tá, para usar pseudônimos, porque eu trabalho com muita gente, né? Estou numa cidade grande, então é mais fácil, né? E aí, as nossas histórias, as nossas dores se transformam nos milagres que outras vidas estão esperando. Podem libertar outras vidas, sabe? Porque aí nós não nos vemos sozinhos. Quando eu falei lá atrás, né, naquela outra que procurava se apropriar das dores, apropriar assim, olhar para trás, para o lado, quando a dor dela estava doendo muito, né? Ir para os hospitais, pegar qualquer coisa pior
para que ela não se vitimizasse. Porque a vitimização também, a gente achar que eu sou mal sofredora, não tem um ser humano que sofra mais do que eu. Isso nos leva também a um lugar de escravidão, a um lugar de sequestro, sabe? E não é assim, amados. Sabe? Todos esses lugares, sabe? Tem vários sentimentos, tem várias situações que nos levam a isso ir, sabe? Só foram programações mentais que nos foram feitas quando ainda éramos muito pequeninos e que a gente não tinha como se defender, como fazer uma triagem, sabe? Hoje a gente já consegue, né? E tem que ser rápido, são 5 segundos, como os crentes falam, né? Para não descer até o coração, porque uma vez que desça até o coração, a gente vai ter que ressignificar, não vai ser tão fácil, sabe? Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, sabe? Talvez de algum profissional também, de algum terapeuta. Nós vamos precisar para poder sermos ressignificados. Eu passei, graças a Deus, sabe? E assim, Deus foi tão maravilhoso, tão bom. Nós levamos muito tempo. Nossa, mas tem um pitbull atrás. Jesus, ele não tá preso. Eu nem tinha visto. Não é a primeira vez que eu passo por aqui, não. Só o sangue. Então, e hora que eu ainda falei num vídeo meu essa semana dos devocionais, que eu oro em língua para me livrar dos cachorros nas estradas. Então a gente precisa muito de ajuda, sabe? Para nós não nos tornarmos reféns das nossas histórias e entendermos, sabe? Que todos estão passando por dores semelhantes. Nós não somos os únicos. O mundo todo. Porque o mundo está em decadência. A Bíblia fala. Às vezes nós vemos algumas pessoas julgando umas às outras. O filho tá nisso aí, tá dando isso aí, tá acontecendo isso, porque ela deve estar em pecado. Ei, não é assim não. Seu filho é o retrato do que você está fazendo. Não é bem assim não. Você conhece pessoas maravilhosas, os filhos estão desviados, que usa aquela frase que eu falei agora há pouco. Nossa, não pode sair de dentro de mim. Nós estamos nesse tempo, amadas. Sabe, isso é para todo mundo. Temos exceções sim, claro. Mas e aí? E aí? A quem foi muito dado, né? Quem muito foi perdoado. E aí? Nós não entendemos. Tanto quanto nós não entendemos quando pessoas que nós falamos assim, nossa, Deus não quis curar. Deus escolheu. Por que Deus escolheu não curar aquela pessoa daquele câncer? Sendo aquela pessoa tão linda, tão maravilhosa. Eu já fiz essa pergunta para Deus. Eu não entendo a lógica de Deus e eu não posso querer entender a mente de Deus, porque eu não sou Deus. Eu não posso querer passar na frente de Deus. Eu não posso querer ser terapeuta de Deus. Ele não precisa de mim, Ele é Deus. E pedir a Ele que me dê humildade, me dê a submissão para que eu possa viver sem entender muita coisa, mas aceitar. É uma oração que fala: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras, só por hoje. Então, antes de encerrar aqui, amados, eu vou parar a pedalada aqui para orar com vocês. Porque geralmente quando a gente está orando, né, pode, sei lá, vir um carro, alguma coisa, e é um momento de... não deixa de ser um momento de guerra. Então eu preciso parar para estar orando. E agora eu estou numa curva. E é uma curva longa. Eu vou virar aqui. Antes, eu estou virando. Então nós vamos orar. Deus com você, você com Deus, tá? Eu sou só um instrumento. Pedindo a Ele que ajude. Ele é o mais interessado. E Ele é interessado, Ele não é o mais, Ele é super interessado
Ele está de olho em você, na sua dor, para que você saia desse lugar, para que você rompa, para que você seja feliz. Que pai, que mãe saudável não quer ver um filho feliz, pleno? Nosso papai é assim, e ele quer essa plenitude para você, para a sua vida, para a minha vida. Vou parar ali numa porteira. Uma flor linda caída ali na estrada, pra gente estar orando. Amém? Perto dessa árvore aqui, linda. Ô papaizinho santo, querido, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez nessa ministração, Deus. É a 10ª de tantas outras que nós já fizemos juntos. Eu te peço, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tome conta dessa mente, desse coração que está me ouvindo, Deus, que está buscando libertação, que está buscando, Deus, um novo começo, restauração, até a capacidade de perdoar, porque nós nos sentimos tão feridas às vezes, ó Deus, não temos forças nem para nos perdoar, quanto mais para perdoar o outro que nos feriu, Deus. Mas o Senhor é Deus, dono do céu, da terra, dono das nossas vidas, ó Deus. Toma essa vida nas tuas mãos, ó Deus. Cuida dela, Deus, como só o Senhor sabe cuidar, ó Pai. Eu estou aqui apenas dando um toque, ó Deus. Como uma massa colocando um salzinho. E o Senhor há de fazer tudo aquilo que é necessário por essa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Tome todo o ser, ó Pai. O ser emocional, curado, Senhor, restaurado. Entrando no processo, porque o processo, às vezes ele é longo. Só o Senhor sabe o tanto de tempo que é necessário, Deus. Mas às vezes o corpo já está sofrendo. Então precisa de uma intervenção sua, Deus. Uma restauração, uma renovação, Deus. Um alívio que seja. Até que o próprio processo traga enzimas saudáveis, ó Deus. Capazes de trazer vida, saúde emocional e física, Deus. Eu te peço, Deus, por essa vida, por essa amada filha, Pai. Por nome também, não importa. O Senhor é um Deus que não vê, né? Nós, assim, pelo nosso sexo, mas só vê um filho, uma filha amada, um ser amado que foi feito com amor, Pai. Então eu ministro sobre essa vida, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, a oportunidade de estar em oração por essa pessoa, Deus. Não deixa de revelar para ela, Deus, o quanto o Senhor a ama, o quanto ela é preciosa, Deus. As lágrimas dela não são em vão, Deus. São gotas de diamante ou muito mais. Aqui na terra são diamantes que são preciosos, mas aí é muito mais ainda, Deus, porque são eternos. Todas estão guardadas, ó Deus. E o Senhor cuida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amado, amadas, antes de você desligar aí, eu te peço mais uma vez. Compartilhe, curta, deixa aí um comentário, sabe? Se há algo que você quer, deixa aí uma sugestão. Ah, pastora, faz a ministração assim, nesse tema, estou passando por isso, o que você tem para dizer? E Deus vai me ajudar a dizer para você aquilo que Ele, na onisciência, na onipresença dEle, na presciência dEle, sabe que eu não sei. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E vá até os outros vídeos também para ver. Temos 9 aí, cada uma falando de um assunto, viu?